Boa tarde a todos. É com imenso prazer que nós estamos aqui nessa tarde, para começarmos mais uma aula de IBD. E o nosso desafio aqui hoje é estarmos estudando a lição de número 12 da revista, página de número 56. E o tema da lição de hoje é: falem entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Esse é o tema da lição, está baseado no texto da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 19. Nós vamos ler esse texto. Eu vou ler só um pouquinho a partir do verso 15, a gente pegar um pouquinho mais no contexto. Esse texto ele está dentro de uma porção maior que começa aqui no versículo 3, do capítulo 5, onde está falando, a partir do verso 3 em diante do capítulo 5, sobre o fruto da luz e as obras das trevas. Paulo está contrastando aqui o fruto da luz e as obras das trevas. Algo muito parecido com o que ele faz ali em Gálatas, Então a gente vai ler aqui a partir do verso 15. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O alvo da nossa lição, a lição de número 12, aqui na página 56, é apresentar novos conceitos e relembrar os antigos que estão relacionados ao culto cristão. Olhar para a música no culto com uma perspectiva bíblica e atualizada. É uma questão importante essa questão da música, a lição quer nos levar a isso. Uma questão importante pelo sentido de que a música, no decorrer da história da igreja, ela alcançou a sua importância. Teve alguns momentos em que ela foi afastada, tem alguns momentos que ela foi resgatada, principalmente após a Reforma Protestante. Uma das primeiras medidas que Calvino fez ali em Genebra foi justamente incorporar a sua equipe ou trazer para perto de si um crente, alguém que tivesse essa coisa da música. Para quê? Para transformar os hinos, os salmos, em hinos, para que a comunidade ali de Genebra cantasse. Então essa questão da música é muito importante. Uma questão que a gente pode já colocar aqui de cara é que a música muitas vezes ela é subestimada, ela é subvalorizada, ela é meio deixada de canto. Em outros contextos, a música é hipervalorizada, ela é colocada assim num patamar de importância até muitas vezes maior do que a palavra. Ou seja, temos aqui dois extremos. A gente, na verdade, tem que andar ali no equilíbrio. Nem esculhambar a música e sucatear a música, o louvor, a adoração na igreja, os ministérios de louvor, aquela coisa toda, mas também nem alçar eles a uma importância que na verdade eles não têm. São importantes sim, mas talvez para muitos não tão importante quanto eles pensam. Então a missão da revista, o alvo da revista é dar uma contextualizada na gente, talvez é fazer a gente pensar. A revista não esgota o assunto, a revista, digamos, é um ponto de partida para mim e para você pensarmos sobre o assunto. Uma vez que a gente alcance o alvo da lição, nós deveremos saber sobre a noção adequada do tipo de música a ser utilizada no culto a Deus. Uma vez que a gente sabe isso, devemos sentir, ou seja, desejar cantar louvores que agradem primeiramente a Deus, e isso nos leva a uma ação de buscar adorar a Deus por meio de músicas contextualizadas e coerentes com a Bíblia. Então esses são aí o nosso alvo e os passos que a gente tem que seguir aí no aprendizado. Na introdução,
a gente vê que o autor aqui ele faz um pequeno apanhado sobre a importância da música. E a música no sentido de que ela está bem presente na vida do homem, nos mais variados ambientes, nos mais variados contextos. A música ela é importante. A música ela tem um elemento de importância no nosso cotidiano que muitas vezes até passa desapercebido. Desde aquelas musiquinhas de telemarketing, quando o cara põe você para esperar e fica tocando ali, aquilo enche, é o lado negativo do uso da música, digamos assim, até músicas que de repente você escuta uma trilha sonora de um filme, ou de repente você escuta uma música que te eleva a algum bom sentimento, ou músicas propriamente ditas cristãs, com uma boa letra, uma boa teologia, bons arranjos, uma boa qualidade que juntando o conjunto, de repente te levam a refletir, te levam a pensar sobre as coisas do alto. A música está, digamos que em todos os lugares. A música está em todos os ambientes, ela é um elemento que está aí a ver, ou a ouvir, melhor dizendo, de forma clara e objetiva. E aqui o autor faz uma provocação, estou no final da página 56, que a música da igreja, e a música na igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a música é importante em tantos outros ambientes e na igreja ela é importante. E ele continua: temos usado bem o que Deus põe em nós para falar por nosso intermédio? Será que falamos mais sobre culto do que cultuamos? Preocupamos-nos tanto com o estilo de louvor que nos esquecemos do próprio louvor? Que tipo de culto agrada a Deus? Ele faz umas perguntas que, assim, eu não sei até que ponto vai, embora tangenciem a questão aqui do texto, né, de Efésios 5, 16 a 19, mas não sei exatamente se a lição vai responder isso. E ele vai contextualizar o texto de Efésios 5, 19. Ele fala que dá sequência ao assunto do verso 18, é lógico, né? No qual o apóstolo usa outros imperativos para a igreja de Éfeso. Deixem-se encher do Espírito. A interpretação comum é que um dos sinais da vida cheia do Espírito é a prática constante do louvor por meio de salmos, hinos e cânticos espirituais. Portanto, entendemos que a prática dessa mutualidade, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, está diretamente ligado ao culto evangélico público, ou seja, onde há mais espaço e oportunidade para se praticar tal mandamento. É no culto de domingo à noite ou, quando muito, numa reunião no lar. Sendo assim, o sacrifício que agrada a Deus hoje e o que Ele espera do seu povo, a igreja, é o sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13:15. Por isso, a música no culto público é o elemento-chave nessa lição. Na verdade, ele fala aqui, né, que um dos sinais de uma vida cheia de Espírito é a prática constante do louvor, e aí por meio de salmos, hinos e cânticos espirituais. E percebam que, por que é isso, né? Esses salmos, hinos e cânticos espirituais, né, eles expressam algo maior na vida do crente, que é o fruto da gratidão. Se você vê o verso 20, de Efésios 5, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças por tudo. Ou seja, o cristão, realmente um servo de Deus, ele sabe que todas as coisas cooperam para o seu bem. Isso é Romanos 8, acho que 28. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Ele dá graças por tudo. Ele tem um espírito grato. A atitude do cristão é de gratidão, dando graças. E uma das formas dele manifestar essa gratidão a Deus é, junto em comunidade, falar salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, esses três termos, né, salmos, hinos e cânticos espirituais, são indicativos de uma vida grata, que é uma indicação maior de uma vida
digamos, cheia do Espírito, né? Uma vida em que o Espírito Santo está trabalhando, uma vida que, digamos, está aberta para o agir de Deus, o amadurecimento, a santificação, o crescimento e assim por diante. Outra questão importante é que ele fala aqui no verso 29, esses termos, falem entre vocês, entre as pessoas. Que pessoas? Os crentes. No caso ali, os crentes de Éfeso. Ele cita essa questão de o ambiente onde se podemos exercer essa mutualidade é o ambiente de culto, o culto a Deus. Ele usa o termo culto evangélico, o culto cristão, tá bom? O culto público, onde há um ajuntamento de pessoas, um ajuntamento de cristãos, e esse ajuntamento de pessoas pode falar entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele daqui fala de culto à noite ou quando muito numa reunião no lar, mas assim, a gente sabe que na igreja tem cultos de quarta, tem cultos de oração em alguns momentos, tem o culto de domingo, ou seja, onde há ali um grupo de cristãos reunidos, independente do dia, independente do momento, eles se unem para louvar ao Senhor, para cultuar a Deus, aí essa questão dessa mutualidade se aplica. A possibilidade de falar entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Estamos aqui no início da página 57, ele começa a definir esses termos. O que é falar com salmos? O que é hinos e cânticos espirituais? Então, de uma forma bem resumida, a gente vai passar a tratar desses termos, segundo basicamente a terminologia da revista, tá bom? Os salmos significa cânticos de louvor. O significado da palavra vem de fazer unir a corda de um arco e depois de dedilhar uma harpa ou outro instrumento, ou a própria produção de som. No Antigo Testamento é muito traduzida como cântico. Certamente, pelo menos durante o período do Antigo Testamento, o cantar dos salmos era sempre acompanhado por instrumentos musicais. Ou seja, tanto a produção de voz por boca como instrumentos dá o significado do termo salmodiar, que vem aí, salmos. O uso desses salmos, né, o autor ainda continua, constitui a espinha dorsal do culto na antiga sinagoga judaica. E aqui nós vemos o livro de Salmos, né? A gente pode estar falando de música, mas nos remete ao livro de Salmos. Ou seja, muitos salmos, os salmos fazem parte daquele conjunto de livros de sabedoria, ou livros sapienciais, e muitos desses salmos são basicamente para canto em comunidade. Muitos eram orações, mas muitos também eram orações para serem cantadas. Tem aqueles cânticos de peregrinação, ou em algumas bíblias está cânticos de romaria, ou ramagem, é isso. O pessoal ia de onde estava para Jerusalém, e pelo caminho eles iam cantando, iam recitando esses salmos. Salmos representam os salmos do Antigo Testamento, os 150 livros, né? 150 capítulos do livro de Salmos, perdão. E no sentido geral, salmo significa hinos de louvor. Então a gente, na nossa época, né? Pelo menos aí na minha época, tinha lá o Vencedores por Cristo, ele fez uma série de discos, né? Naquela época era discos de salmos. Então eles pegavam os salmos da Bíblia e punham músicas. O primeiro que, se eu não me engano, fez isso, foi inclusive na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, foi Jorge Camargo, com o professor Samuel ali, que dava aula de salmos. Ele começou a compor músicas baseadas no saltério. Então, assim, os salmos em si, inclusive na época de Calvino, foi usado ali para... eu não me lembro agora, se eu não me engano, é Sankey. Eu vou até confirmar isso. Sankey é o nome do músico que Calvino trouxe para junto dele,
pegou as letras dos salmos da Bíblia e colocou métricas musicais para que o povo cantasse. Um segundo termo aqui é o hino, e uma coisa que já lembra mais, aí, talvez, no nosso contexto da questão da música. É algo cantado ou um cântico. No Antigo Testamento, a palavra está relacionada na tradução com louvar, com cantar, com acompanhamento musical. E por último, cântico. Essa palavra tem os sentidos de cantar, produzir todo tipo de sons vocais, como o pio da coruja ou o coachar do sapo. Então, o sapo canta, né? A gente tem esse costume de falar que o sapo canta, que o pássaro canta, o cantar dos pássaros e assim por diante. Produzir o som, eu já estou na página 58, de uma corda dedilhada ou qualquer outro som instrumental semelhante a tal como assobiar do vento ou das árvores. Mais tarde, simplesmente chamar e por fim, e talvez aí o uso mais nobre da palavra cântico, né? Celebrar, louvar ou honrar com culto. Então você percebe que tem aquela aplicação desde o sapo cantando na lagoa, ao assoviar do vento, até o cantar e louvar e honrar no culto. Essa palavra cântico é traduzida no geral como cantar, ou em Efésios 5,19, Colossenses 3,16. E aqui de novo é a questão do culto público. Uma coisa que é interessante a gente falar é que somente os salvos, lavados e remidos, os regenerados, têm condição de falar entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, tá? Somente os salvos, os lavados e os remidos. Por quê? Esses termos, essas formas de expressão, digamos assim, são manifestações do Espírito na vida dele. Uma vida cristã que tem o Espírito Santo ali, né, uma vida de um crente, ela tem ali a gratidão imbuída em seu coração e ela expressa isso através desses termos. Tá? Ela canta, ela adora, ela é grata. Ela pode expressar sua gratidão orando, pode expressar sua gratidão de alguma forma servindo, de uma forma de ação, mas também pode expressar a sua gratidão dessas formas. E em especial aqui, o termo da lição é esse. Falem entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, a gente está na página 58 e percebam que o autor ele usa aqui uma citação de Ralph P. Martin em Adoração na Igreja Primitiva, edições Vida Nova. Ele faz a seguinte interpretação dos três termos juntos que aparecem em Efésios 5,19 e Colossenses 3,16. Antes a gente dar uma pincelada rápida nesses termos, segundo aqui a literatura que ele citou, eu quero, né, de repente, dar minha contribuição também. Tem aqui esse pequeno livreto Adoração, Prioridade, Princípios e Prática de D.C. Riley, aqui o bispo da Igreja da Inglaterra, final ali, século XIX, tá, um livrinho fininho, que dá ali alguns princípios pra gente. E também tem aí um mais novo, né, digamos assim, que também... Não, esse é da Editora Fiel. Os dois, aliás, são da Editora Fiel. Adoração, o que a Bíblia ensina sobre adoração. Tá? Esse aqui é do Riley, Adoração, que ele é fiel, e esse também é Adoração, o que a Bíblia ensina sobre adoração, de Robert L. Dick. Então, de repente, é muito legal você ter essas referências para você pesquisar e correr mais atrás do assunto. Lembrando que a revista não esgota o assunto, tá? Fica aqui as minhas duas dicas de leitura para vocês, tá? E ele usa aqui na revista essa citação de adoração na Igreja Primitiva. Ele repassa, né, segundo os conceitos de Ralph P. Martin, ele repassa aqui a conceituação de salmos, hinos e cânticos espirituais. Salmos refere-se ao livro do Antigo Testamento chamado Saltério, tá? Poderia ser lido publicamente, daí o próprio salmista dizer
Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei, cantem louvores, uma citação de Salmo 47,6. O hino, a versificação métrica é mais trabalhada, tem mais cara de música. Seriam composições mais compridas e há evidências de que alguns exemplares desses hinos se acham no próprio Novo Testamento. Tem sim, vários momentos de hinos. Eu falei do Novo, no Antigo Testamento, o final de Abacuque ali é um hino. Abacuque fecha o livro dele com o hino. E tem os cânticos espirituais, que se referem a fragmentos de louvor espontâneo que o Espírito Santo inspira. O Espírito Santo inspira, ele coloca nos lábios do adorador elevado. Paulo dá a entender que em 1 Coríntios 14,15 tem esse caso desse cântico espiritual. É um cântico mais curto, um cântico talvez meio improvisado, algo espontâneo que sai da hora. Não aquela coisa que alguém pega, sente, vai compor, vai trabalhar, vai pensar. Não, de repente um momento de adoração ali espontâneo, momentâneo, algo menor, algo mais visceral, digamos assim, né? E tem uma nota do autor aqui que fala que o cântico espiritual é possivelmente aquilo que muitas pessoas, principalmente o pessoal mais antigo, né, chama de corinho, os famosos coros, o coro e o corinho. O corinho é um coro pequenininho. Então, esses cânticos espirituais se enquadrariam mais nesses termos. Terminamos esse primeiro ponto da revista. Agora a gente vai entrar no ponto de número 2, que é, a música na Bíblia. A música na Bíblia. E aqui nós temos uma conceituação, primeiro final da página 58, do que é a música. Ele começa citando um salmo: bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus, fica-lhe bem o cântico de louvor. A palavra música refere-se à ciência da combinação de sons, ao vínculo do espírito humano com qualquer forma de inspiração artística. Música é a arte de coordenar fenômenos acústicos para produzir efeitos estéticos. A última definição trazida pelo dicionário Aurélio diz que a música é a arte e ciência de combinar os sons de modo agradável ao ouvido. Assim, música, usando um pouquinho a conceituação da teologia reformada, a música faz parte da arte, é um dos campos da arte. Assim como a pintura, artes plásticas, artes cênicas, a dança e outras coisas, né? Eu talvez esteja me esquecendo de alguma área. Mas a música é uma forma de arte, é uma forma de expressão. Além da combinação de sons, essa combinação de sons, quando é feita por um humano, quer manuseando algo ou quer saindo da vibração das cordas vocais aqui na garganta, há ali produção de sons com efeitos estéticos, sons que transmitem algo que a pessoa que está emitindo ou produzindo deseja que seja transmitido. E sendo assim, a música como arte, como um elemento da cultura, ela deve ser também redimida, tá bom? Abraham Kuyper, ele diz que não existe nenhuma polegada da criação onde o Senhor não pode dizer que essa polegada lhe pertence. E a música, a cultura é assim. Uma das tarefas do cristão é redimir essa cultura que também sofre os efeitos do pecado. E uma das tarefas do cristão é redimir também a música que faz parte dessa cultura que está afetada pelo pecado. Ou seja, Deus, desde o princípio, já nos dá essa dica, ou esse direcionamento, melhor dizendo, em relação à música. Nós temos elementos musicais no Antigo Testamento, temos elementos musicais no Novo Testamento.
Temos a música bem presente, e aí a revista começa a trabalhar na página 59. Olha só, a música no Antigo Testamento, ela é citada 800 vezes no texto bíblico. A música, não só na nossa vida, não só no nosso cotidiano, mas o elemento musical é uma coisa bem antiga, desde os primórdios, porque Jubal, lá em Gênesis 4, já aparece um camarada chamado Jubal, já produzindo algum tipo de música. Lá em Gênesis 4, pós-queda. Fala também que a música está presente na história do povo de Deus. O povo de Israel é um povo... O povo judeu é um povo musical, é um povo cantante, né? E aqui ele fala, a revista nos aponta que a música aparece na história do povo de duas formas, espontânea e profissional. Em momentos específicos, né? O povo cantou de forma assim espontânea, diante de vitórias, diante de libertações, após a travessia do Mar Vermelho, né? Ali quando o exército de Faraó é derrotado, ele é submergido pelas águas, uma das primeiras coisas que aconteceu foi o cântico, né, de Miriam. Então, de forma espontânea, ela e, se não me engano, até mesmo algumas mulheres juntos começaram a cantar. Isso é a forma espontânea. E fala da questão profissional, no sentido de que pessoas eram, digamos, escolhidas e nomeadas, para não dizer contratadas, para que exercessem essa função. E o texto aqui nos fala sobre Davi com o coro, né? O regente era Kenanias, chefe dos levitas e músicos, lá em 1 Crônicas 15, 22. Tem aí, após a construção do templo por Salomão, Deus ordena que o culto e a música sejam organizados. Uma coisa que a gente percebe é que tanto o falar com salmos, hinos e cânticos espirituais e a questão da música, percebam que esses salmos, hinos e cânticos espirituais são expressões musicais. Elas estão sempre relacionadas ao culto, sempre relacionadas à adoração pública, sempre relacionadas também à questão de pessoas agrupadas juntas, tá bom? O que é preferível, louvar sozinho lá na sua casa com violão ou em comunidade? Em comunidade, tá? Sempre privilegiemos a comunidade, estarmos juntos, ouvindo a palavra juntos, cantando e louvando juntos. Então, a gente percebe, o autor aqui dá uma série de uma trajetória no Antigo Testamento, fala de Salmos, né? No livro de Salmos, o item E, do item 1, música no Antigo Testamento. No livro dos Salmos há várias poesias com melodias para serem cantadas no culto a Deus pelos músicos ou pela congregação. Esse mesmo livro dá uma lista de instrumentos, é o Salmo 150, e também diferentes formas de expressar a adoração. Então, assim, a música no Antigo Testamento era algo que sempre estava ali permeando a história do povo de Deus, o agir de Deus na própria história, por que não dizer? Deus agia, Deus dava libertação, guerras eram vencidas, livramentos eram alcançados. Uma das formas do povo mostrar sua gratidão a Deus era através da música. E nós podemos também mostrar nossa gratidão a Deus, tá? Mostrar nossa gratidão a Deus cantando. Por isso, e aqui é um insight meu, as nossas músicas têm que ser bem pensadas. As nossas músicas têm que ter ali uma letra que estimule e desperte essa gratidão que está dentro da gente, tá bom? Então, que as nossas músicas, é um pensamento meu, nos levem a não somente a gratidão, né, a adoração, ao reconhecimento da divindade de Deus, ao poder de Deus. E aí, eu já estou tendo, na verdade, eu estou indo um pouquinho além do que o texto aqui prescreve. Música no Novo Testamento também a gente vê
No nascimento de Jesus é relatado música em todos os momentos, com o cântico de Maria, o cântico de Zacarias, quando Jesus nasce, os anjos cantam. Simeão, quando Jesus é apresentado ali no templo, também canta. E depois em outras passagens. Uma coisa que é interessante aqui é que os discípulos, Jesus canta com eles. Depois tem Paulo e Silas, né? Aí as referências estão aí, tá bom? A vida cheia do Espírito canta louvores a Deus, tá? Manifesta isso. A mente cheia da palavra de Deus canta louvores a Deus. E no Apocalipse, percebam, lá em Gênesis 4 já aparece o primeiro músico. Né? E depois a gente vê lá no Apocalipse a música lá também. A música ali nos primórdios da história, a música na consumação da história, né? Quando Apocalipse 14:3 e Apocalipse 15:2-4. Tem uma frase aqui, eu li o texto de Efésios 3:16, a referência me encaixou muito. Mas olha só, a mente cheia da palavra de Cristo canta louvores a Deus. E do mesmo jeito que se fala que a boca fala do que o coração está cheio, a boca canta do que o coração está cheio. E por isso que é importante nós estarmos com a nossa mente saturada da palavra de Deus. Por isso que muitas vezes o compositor de músicas ou aquele que vai tocar as músicas, que vai fazer o louvor, tem ali a palavra de Deus no seu coração. Por quê? O compositor vai compor do que está cheio o coração. Então ele não vai apenas falar daquilo que ele pensa sobre Deus, no sentido humano, mas aquilo que ele pensa sobre Deus está norteado pela palavra que está saturada em seu coração. E aí as letras vão sair, letras que falam sobre Deus, baseadas na palavra de Deus. Percebe? E o pessoal que não compõe, mas de repente está envolvido com louvor, música. É importante porque a palavra de Deus é saturada em seu coração, em sua mente, por que não dizer, vai lhe dar nortes para, desde como se portar, né, com o culto, no culto, em relação ao culto, a escolha do repertório, entendeu? Vai te dar arcabouço para você não cair em pegadinhas. Quando eu falo isso, você vai ter arcabouço para ver uma letra. E como a gente precisa disso nesses dias? Como a gente precisa de ter um filtrão teológico forte baseado na palavra de Deus? Por quê? A gente não pode sair cantando com a igreja tudo que aparece no rádio gospel. Felizmente, tinha uma música do Expresso Luz dos anos 90 que ele falava assim: mamãe, não sou gospel. Não, mamãe, eu sou gospel. Ele dava todo um estereótipo do que é ser gospel. É o cara descoladinho, é o cara que é o filhinho de papai, é o cara que, né, todo... Mas não era assim, tipo assim, era uma caricatura de um cristão. Não é um cristão verdadeiro. Então assim, percebam que a boca canta do que o coração está cheio. Que as nossas equipes, que nós como crentes possamos estar impregnados com a palavra de Deus, para cantarmos com hinos, salmos, hinos e cânticos espirituais ao Senhor. Uma parte importante dessa lição, assim, até aqui, a gente só está conceituando, tá? Eu estou tentando colocar umas coisas no meio, mas basicamente a conceituação dos termos, tá? A partir daqui, o autor ele usa aqui 7 afirmações sobre a natureza e a função da música, tá? E a gente vai ler e conversar um pouquinho. Ele começa dizendo que as escrituras sagradas nos apresentam um Deus que fica... Não, as escrituras sagradas não nos apresentam um Deus que fica bocejando durante a parte musical e cantada no culto, à espera do sermão. E aqui interessante essa colocação é de Stephen Miller. O culto tem que ser um conjunto. Tem uma parte mais importante? Tem.
A pregação da palavra de Deus. É pelo ouvir a palavra de Deus que crerão. Romanos 10. A palavra de Deus é importante. Ela é, digamos, até o centro do culto. Porém, os outros elementos aí, a adoração, a música, ela orbita em torno da palavra de Deus. Então, assim, e o culto é um conjunto desse item importantíssimo que é a palavra de Deus, com esse item que também é importante, mas dá para dizer que está relacionado com a palavra, mas ele é menor do que a palavra. Mas tudo isso faz parte de um culto. Então, no culto, você tem a oportunidade de louvar a Deus, de expressar seus elogios, que é a adoração, através das músicas. Tá? E depois você tem a oportunidade de ouvir a Deus através da palavra. Então, assim, a perspectiva de culto dentro do contexto reformado é uma perspectiva de equilíbrio no sentido de harmonia. As coisas funcionam entre si, os elementos do culto, né? A palavra, a adoração, os elementos da ceia e assim por diante, né? Porém, embora haja harmonia, haja um equilíbrio, a palavra é preponderante, tá bom? Porém, essa preponderância da palavra não tira ali a importância de se haver o louvor. Tudo dentro do equilíbrio, tá? Um equilíbrio onde a palavra ela tem um peso maior, mas a música ali também está ao lado dela. Não sei se dá para falar, se estou sendo bem claro nisso. Porém, essas 7 afirmações sobre a natureza e a função da música na igreja está baseada em 2 textos. Um é a Música e Adoração de Guilherme Kerneto, capítulo 2 do livro Ultrapassando Barreiras, volume 2 da Edições Vida Nova, e do capítulo 10 do livro Estilos de Louvor de Paul Basden, da Mundo Cristão. Então, assim, vamos usar esses 7 quesitos aí, 7 afirmações sobre a música na igreja. A música é uma linguagem, é uma forma de expressão, ok? A música expressa os sentimentos, expressa uma mensagem que eu quero dizer. Isso significa que ela é um meio de expressão de comunicação entre pessoas. Através da música eu posso expressar ideias, posso expressar sentimentos. A minha palavra, o conjunto de sons, quer da minha garganta, quer de algum instrumento, tem o poder de expressar algo. E nesse sentido, ela comunica uma mensagem que não se comunicaria de outro modo. E aqui tem a música é algo específico, eu quero dizer, né? Ela tem uma propriedade, a gente é obrigado a reconhecer isso, que muitas vezes ela desperta nas pessoas algum tipo de sentimento ou emoção que talvez outros meios de comunicação não expressem. Tá bom? Então a música é uma linguagem. Cabe a nós dominar essa linguagem e usar essa linguagem, esse sistema de produção de sons, com as suas harmonias, com as suas métricas, com os enredos, colocando ali, usando essa música para propagação da palavra de Deus, para transmissão de conceitos sobre a palavra de Deus. O segundo item é que a música toca as emoções humanas de modo único, e em certo ponto é verdade. A música desperta sentimentos, emoções. Tem músicas que te fazem dormir, tem músicas que te deixam animados, tem músicas que te deixam acelerados, tem músicas que abrem sua mente, tem músicas que te tranquilizam. Isso é verdade. Só que aqui, nesse ponto, eu fico meio assim com a afirmação da revista. Não fosse pela música, nosso culto terminaria se degenerando em um exercício puramente racional. A palavra de Deus, quando exposta, ela não atinge somente o nosso intelecto.
Isso é, é claro. A palavra de Deus, quando devidamente exposta, ela começa, talvez, corroendo aí o nosso intelecto, mas ela atinge a nossa emoção. Quem nunca ficou emocionado, se sentiu tocado, elevado pela palavra de Deus? Quem nunca se sentiu comovido por uma explicação de um texto e aqueles falam, putz, isso é para mim. Então, assim, a música, ela toca a nossa emoção. Ok, concordo, mas dizer que sem ela o culto seria um exercício só puramente racional, eu acho que isso é um exagero. A música no culto se transformou na ponte entre nossas emoções e Deus. Também eu acho meio forçado, tá? Eu acho meio forçado isso. Ela é usada pelo Espírito Santo para abrir o coração humano para Deus. De novo, eu acho um exagero dizer a palavra, tipo assim, olha só, o homem ele crê em Deus pela pregação da palavra, né? Deus não manda pregar e cantar, pregue e faça música, não, pregue a palavra. É a pregação o meio escolhido por Deus para que o seu evangelho seja proclamado e as pessoas venham a ele. Mas dizer que a música é usada pelo Espírito Santo para abrir o coração para Deus é superestimar, tá bom? Assim, tendo um acesso mais rápido e mais profundo à alma. É complicado, sabe? A gente tem que tomar cuidado. Porque muitas pessoas usam isso como um pretexto para o abuso sentimental. Já viu aqueles tipos de pregação que o cara põe uma música de fundo para te emocionar, para te deixar suscetível ao que ele vai falar? A pregação evangélica, ela reconhece a importância da música, porém, a pregação é a principal. Não estou dizendo que a música deve ser esculhambada, que deve ter uma música por culto e deixar 1h30 para pregar, nada disso. Aí entra talvez o elemento de equilíbrio. Mas que não abusemos, que e a gente vai ver um pouquinho mais para baixo, como em vez de alcançar a emoção, ou evitarmos o erro de cairmos de emocionalismo, a gente pode usar a música para colaborar com a proclamação da palavra de Deus. A música está intimamente ligada à memória, isso é uma coisa discutível. Ele cita aqui que muitas pessoas não conseguem memorizar versículos, mas memorizam músicas. Então, assim, fica aquela questão de que a igreja precisa usar a música de maneira sábia. De que forma? Sempre usando a música para transmitir a mensagem. Que mensagem? O Evangelho. Nós podemos aprender doutrina, podemos aprender a Bíblia, podemos aprender textos por meio da música. E é muito gratificante quando a gente escuta músicas que te remetem a pensamentos, a conceituações teológicas fortes e profundas, a textos bíblicos, né? Eu me lembro uma vez que eu estava num congresso de pastores e famílias, e apareceu um irmão e ele apresentou uma música falando sobre o Espírito Santo. E a música dele era totalmente falando dos atributos do Espírito Santo, que ele é, a obra dele, biblicamente, né? E aí o pastor Irlande Pereira de Azevedo, ele no final da música, falou, olha, essa música é uma aula de teologia sobre o Espírito Santo. Só faltou esse item, pronto. Mas assim, você percebe que esse caso que a gente presenciou é o projeto Vale Dizer, inclusive o nome do conjunto que estava tocando. Para você ver que a gente pode aprender com música. Devemos usar a música para
exercitar, para trazer a edificação, a alegria para a alma, para ensinar, transmitir boa conceituação, bons valores, bons princípios cristãos. O terceiro ponto aqui, a música é uma forma de oração. E aí também eu acho que em certo ponto é válido. Quantos de nós não aprendemos a orar com uma boa música e não oramos muitas vezes a letra da música, né? Muitas músicas são uma comunicação direta com Deus, e é verdade. A gente não está cantando simplesmente repetindo, sabe? Muitas vezes eu tenho um problema respiratório, mas muitas vezes também eu não canto porque eu estou prestando atenção na letra. Aí você vai no berço da melodia e vai viajando na letra. E você vai daqui a pouco começando a ficar elevado. Daqui a pouco você está orando a letra. Né? Vocês conhecem o pessoal aí da Resgate, talvez você que esteja me ouvindo que não seja Resgate também conhece o Projeto Sola. Tem muitas letras deles que muitas vezes eu oro as letras deles. Né? De tão bíblicas, de tão profundas, de tão inspirativas e serve até para orar. Então, assim, a música cristã, de verdade, bíblica, teologicamente fundamentada, ela também se serve para uma oração, um nível de oração que agrada a Deus. Item 5. A música como linguagem é simplesmente um meio, não um fim. Aí entra naquela questão dos extremos, né? Ou um dos extremos, culto em que a gente supervaloriza, superestima a música. Ela é um meio, ela não é um fim. A música não é Onde a música é um fim? Um show. Numa apresentação artística, lá é um show. Mas no culto, a música é um meio, ela não é um fim. Nós estamos lá para cantar, louvar, adorar, ok. Mas não só isso. Tem os outros elementos do culto. Tem ali a pregação, tem a oração, tem ali a participação na ceia, de repente do batismo e coisas desse tipo. A música como linguagem é simplesmente um meio, não um fim. Todas as vezes que a música se torna um fim em si mesma, ela usurpa o lugar que pertence só a Deus e torna-se um ponto de discórdia e de divisão na igreja. Eu não sei se as coisas estão niveladas tão por baixo agora, nas questões das músicas cristãs, das gospels, né? Mas eu não sei, eu não vejo mais essa questão de briga por questão de eu quero só hino do cantor cristão, ou hinos da harpa, não, eu só quero hineto. Não, parece que deu uma maneirada nisso, né? Mas a verdade é que já houve muitos casos de muitas brigas, né? Eu já vi, e você que é um pouquinho mais velho aí, como eu, já deve ter visto muita briga por causa de tipos de música, de ritmos de música, de instrumentos tocados na igreja. Né? Foi uma época que não tinha bateria, não tinha guitarra, né? Era piano. Eu acho que eu não cheguei a pegar isso, mas houve uma época assim. Houve época que jovens eram disciplinados por causa de repente tocar uma música a mais. Quem quebrou com isso foi grupos tipo o Grupo Elo, que depois virou Logos, Vencedores por Cristo, no início ele Louvor 1, né? Que quebrou um pouco isso. Mas veja só, a música, ela não é um fim, ela é um meio. A gente não pode nem menosprezá-la, nem superestimá-la. O item 6 a música ajuda a ensinar verdades bíblicas ao povo de Deus. É o que está escrito na revista. A palavra de Deus musicada é uma excelente forma de doutrinar a igreja. Isso é verdade. Embora dentro do culto público, né, a gente tem alguns elementos, vou até ressaltar eles novamente. Nós temos a pregação, a adoração, oração, as ofertas,
temos os sacramentos, distribuição dos sacramentos, né? Porém, e de uma forma preponderante nós temos a pregação, mas a música também ela pode ser usada como um instrumento de transmissão da palavra de Deus e das doutrinas bíblicas. Nos primeiros séculos da igreja, a gente tinha ali a heresia de Ario, né? Ele tinha problemas ali com a questão da trindade, a divindade do Espírito Santo. E uma das formas que ele transmitia ali o erro era através da música. Ele cantava, muitas vezes, questionando a divindade do Espírito Santo. Então ele chegava nas comunidades e cantava. Então, assim, Ario já há muito tempo ele disseminava doutrinas erradas através da música. Nós, como cristãos, como agentes que são instrumentos para remir a cultura, e entre elas a música, temos que nos apropriar disso para transmitir a doutrina de Deus. E aqui fica aquela questão, né? Do quanto as nossas músicas, principalmente as atuais, as músicas, principalmente aquelas que se chamam gospels, elas são fracas, biblicamente e doutrinariamente. Muitas vezes até incutindo o erro. E muitas vezes as pessoas pegam essas músicas e oram essas músicas e pregam essas músicas à margem da Bíblia, à margem da boa doutrina e teologia bíblica. Então vocês percebam, a música ajuda a ensinar verdades bíblicas ao povo de Deus. A responsabilidade que os nossos ministros, que as nossas equipes de louvor têm ao preparar um repertório, ao escolher músicas, aos compositores, aqueles que compõem letras, compor, porque a música é um ótimo instrumento para ensino das verdades bíblicas. Ponto 7. A música dá aos adoradores o meio genuíno de participar ativamente do culto. E é verdade, né? No culto o pastor prega, nem todo mundo dirige, nem todo mundo vai ter participação, nem todo mundo canta no coro, mas no momento do louvor todos estão ali como um só homem, cantando a uma só voz, a uma só mensagem, a um só Deus. Isso é importante. E a música dá essa oportunidade de todo mundo participar do culto de maneira ativa, né? Então percebam que no início aqui da página 61, Guilherme Kerr nos lembra que pela música nós nos damos a Deus, pela música nós nos damos uns aos outros e pela música nós nos damos ao mundo. O que se conclui disso é que os propósitos básicos da música na igreja são glorificar a Deus, evangelizar o mundo. Eu fico meio assim porque nós usamos a palavra para evangelizar. A música pode ser algo que aponte para a palavra, mas não é propriamente dita a palavra. Tem que haver a pregação. E aqui eu vou citar Martin Lloyd Jones, o último dos puritanos, quando ele fala, até voltando um pouquinho àquela questão da emoção, né? A música alcança a emoção e tal, sem a música só viria a razão por meio da palavra, né? Que o autor mesmo diz aqui, tá? E ele fala que ele usa a pregação dele, através da pregação ele começava a demolir a mente da pessoa, as resistências, as barreiras racionais da pessoa pela pregação, para pela pregação chegar à emoção dela. Então essa então a pregação de Martin Lloyd Jones era toda ali explicativa, de uma certa forma montada, com argumentos, né, sólidos para arrebentar a parte racional, vencer as barreiras ao evangelho para chegar no coração da pessoa. Por que eu estou dizendo isso? Porque a música, ela pode servir para evangelizar? Sim, mas ela não é evangelização. Evangelização é proclamar o evangelho. Ela vai apontar para a necessidade de algo a mais que vem pela palavra. Edificar a igreja e restaurar a arte para Deus. Na conclusão, não existe um estilo de música particular que é sagrado. Isso é verdade. Tá? O que faz a música sagrada é só a mensagem. O que existe são estilos de música
que se prestam mais para serem usados num culto público ou em adoração pública na igreja. Isso é verdade. Não dá para você pegar ali um rock and roll, né, pegar uma música muito dançante, muito agitada. Não dá. Isso aí é bom senso até, né? Mas o que vai definir se essas músicas, se uma música é cristã, é a mensagem. Não há um estilo próprio das igrejas, do cristão. Há o estilo divergente, o estilo variado, mas o conteúdo que vai determinar isso. A música não é nada mais do que um arranjo de notas e ritmos. É ali o fenômeno da vibração de cordas que produzem ali por meio do ar, propagação no ar, o som. A música é provavelmente o único elemento do nosso culto que também existirá no céu. Isso é interessante, eu achei interessante essa colocação. Inclusive, nesse livro aqui do Dick, né, a adoração, na verdade é o que a Bíblia ensina sobre adoração, ele já começa o livro dele falando sobre Apocalipse 4 e 5, onde demonstra ali como, digamos, dá uma mostra do que seria a adoração no céu. E ele discorre sobre o livro todo baseado nesses 2 capítulos de Apocalipse. Então percebam que temos a música aqui, mas é um elemento que também teremos no céu. É lógico que sem restrições, numa amplitude, numa abrangência muito maior do que temos aqui. Numa perfeição, numa beleza, uma harmonia que a gente não tem aqui. Porque lá estaremos diante do próprio Deus. Nós lá, Ele será nossa herança e nós lá estaremos transformados, novo céu, nova terra, nova criatura, restaurada completamente. Então vai ser uma beleza cantarmos e louvarmos a Deus lá. E aí, terminando aqui a revista, final da página 61, a Bíblia não determina qual estilo de música devemos usar para adorar a Deus. Mas se não existe modelo, há princípio, ou há um princípio. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. E aqui eu sou obrigado a puxar um pensamento. Muitas músicas dos nossos dias são feitas para consumidores. Não são músicas que reconhecem a beleza de Deus, a santidade de Deus, que reconhecem a nossa condição caída e a nossa necessidade de comunhão com esse Deus, que não reconhecem a Jesus Cristo, que não falam sobre a palavra, que não falam sobre salvação. As músicas de hoje em dia, elas estão aí mais para massagear o seu ego, para te jogar para cima, para te fazer sentir bem, para dizer que você tem valor, para dizer que você é o espelho mais puro, mais puro do que o ouro de Ofir. Então, assim, mensagens que são muito otimistas, mensagens e músicas que são muito otimistas com o homem é complicado, tá? Então, aqui, com o princípio, né? Deus é espírito, é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, de forma espiritual e baseados na verdade, a palavra de Deus. O estilo de culto não significa que Deus está se agradando e muita quietude nem sempre significa mornidão por parte dos adoradores. Aquela questão, né? Culto mais barulhento, Deus está ali. Culto mais tranquilinho, não, ali é frio, né? Por muito tempo a gente se enganou com isso. Nem tudo que tem barulho é sinal que Deus está ali. Deus esteve com Elias no silêncio, né? Por isso os evangélicos deveriam julgar menos o estilo de culto uns aos outros. É correto afirmar que a boa música ou música de qualidade é determinada pela beleza do produto final e pela intenção de quem a produziu. E uma coisa interessante, a boa música é o conjunto da imagem, da letra, né, do conteúdo com a estética. A beleza da harmonia, dos arranjos, do tocar dos instrumentos, com o que é mais preponderante, que é a qualidade da mensagem. No caso da música cristã, a mensagem da palavra de Deus. E terminando aqui, né, Tony Gray afirma: se você sair da igreja com sua fé mais forte, suas esperanças mais acesas, seu amor mais profundo, sua compaixão mais ampla,
seu coração mais puro e sua vontade mais firme na vontade de Deus, então você realmente está cultuando. Eu vou terminar com outro, eu vou orar, mas antes de orar vou ler uma citação desse livro aqui do Dick, que dá uma definição sobre o que é adorar, página 23. Adorar é vivificar a consciência com a santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade de Deus, purificar a imaginação com a beleza de Deus, abrir o coração ao amor de Deus e dedicar a vontade ao propósito de Deus. Tudo isso é adorar. Que nós, como igreja, toda vez que estivermos juntos, possamos cantar, salmodiar com termos hinos, salmos, hinos e cânticos espirituais. Que a nossa adoração seja, em essência, tudo isso que eu acabei de ler agora. Que ela vivifique a consciência de que Deus é santo, que Ele alimente nossa mente com a verdade de Deus, que ela purifique a imaginação com a beleza de Deus e abra o nosso coração ao amor de Deus e à dedicação à sua vontade. Vou terminar essa aula com uma oração. Deus amado Pai, eu te agradeço por esses instantes e peço a Ti, ó Pai, que o Senhor dê mais lucidez a mim, à Tua igreja, ao Teu povo, não só ali na Resgate, mas como em todo o Brasil, em todo o mundo, para que possamos adorá-lo como o Senhor deve ser adorado. Não de acordo com aquilo que a gente pensa, mas de acordo com o que está prescrito na Sua palavra. O Senhor deu as fórmulas e a maneira de como quer ser adorado, como quer ser servido. Nós possamos Te servir, Te adorar. Que possamos, ó Pai, estarmos em comunhão uns com os outros, em mutualidade, nos falando com salmos, com hinos e com cânticos espirituais. Que Teu Espírito encontre morada em nossos corações e em nossos cultos, de forma que o Teu nome seja honrado, quer seja quando cantamos, quer seja quando ouvimos a Tua palavra, quer seja quando oramos, quando participamos do sacramento ou das ofertas. Que em tudo e em todos o Teu nome seja honrado. Esse é o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tenham uma boa tarde, um bom culto logo mais à noite. Que Deus os abençoe. Um forte abraço.